Muito boa tarde, caro irmão, cara irmã, a paz de Cristo esteja com cada um de vocês. Estamos nesta quarta-feira da quinta semana deste tempo de Quaresma, de preparação para a grande festa da Páscoa de Cristo e também para que possamos nos alegrar em tudo o que significa este tempo pascal, a ressurreição do Senhor na nossa vida. Hoje o Evangelho que vamos proclamar é João, capítulo 8, do 31 ao 42. Pegue sua Bíblia, façamos juntos a leitura do Santo Evangelho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos judeus que estavam acreditando nele: se vocês permanecem na minha palavra, são de fato meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade libertará vocês. Eles lhes responderam: nós somos descendentes de Abraão e não temos sido escravos de ninguém. Como é que tu dizes, vocês serão livres? Jesus lhes respondeu: eu garanto a vocês, todo aquele que faz o pecado é escravo do pecado. Por isso, se o Filho os libertar, vocês serão realmente livres. Eles responderam, dizendo-lhe: nosso pai é Abraão. Jesus lhes disse: se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras de Abraão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caro irmão, cara irmã, nesta continuação do Evangelho de ontem, agora estamos no versículo 31 e seguimos até o 42, podemos perceber que as controvérsias, entre Jesus e também os fariseus e todos aqueles que estavam ali querendo de alguma forma contradizer o próprio Cristo continuam, A discussão já vai para um lado hoje de temas que é muito importante para que nós possamos compreender, Temas como liberdade e também a escravidão, duas palavras fortes, E também entra essa questão de ser filho, de Abraão. O termo aqui também vai puxar para a questão da filiação, lembrar da paternidade, Nosso Senhor continua a convidar, aqueles que não acreditam nele e que se fazem oposição a aderirem, aderirem, esta palavra importante, a sua palavra. Quem acredita em Cristo não tem como não viver pela palavra que Cristo oferece a ele e a todos nós como seus seguidores. Ou nós, de fato, temos adesão a esta palavra que ele nos deixou, porque é a única palavra que nos pode salvar, ou de fato vamos continuar buscando palavras que não têm sustentação e não contribuem para o amadurecimento, o conhecimento e a fé no Deus, no Pai de Jesus Cristo e nele também. Muito bem, aí surge aquela famosa frase do versículo que nós conhecemos, e muito: e conhecerão a verdade, e a verdade libertará vocês. O que é liberdade para você, irmão e irmã? Diante deste Evangelho, devemos nos questionar, Ser livre para quê? Para poder fazer e continuar fazendo a própria vontade? Isso não é liberdade, é falsa e enganadora liberdade, A liberdade que Cristo propõe a cada um de nós é esta liberdade de adesão. Se você adere a mim, então siga as minhas orientações, os meus ensinamentos, os meus exemplos, as minhas práticas. Experimente fazer aquilo que eu fiz por muitos e continuo fazendo até que eu volte, como diz Cristo. Ou seja, o valor da liberdade vai libertar a nós do quê? Justamente do homem velho, do peso, do pecado deste mesmo homem velho. E os adversários do Senhor reagem. Nós nunca fomos escravos de ninguém. E aí dizem, nós somos descendentes de Abraão. E Jesus faz memória.
e sabe que o povo já foi, e por muitas vezes, né, escravo não só do Egito, mas também de outros imperadores, outros reis de outros povos que escravizaram, né? Essas pessoas então ainda não entenderam, né, a sintonia e a importância do passado que viveram as pessoas do povo de Deus com a atualidade na qual eles vivem, né? Dizer que nunca foram escravos fisicamente de ninguém é uma grande mentira. E mentira é o contrário de verdade, de dizer e viver a verdade, né? Jesus lembra que todas as vezes em que o povo caiu na escravidão, né, ou no exílio, em razão de uma dominação de um outro rei, foi justamente porque, em primeiro lugar, o povo perdeu a fidelidade ao Deus da vida e aos seus mandamentos, né? É o que alertava os profetas, sempre, né? Principalmente os profetas do tempo do exílio, né? É só pegar as escrituras, ler, né, ali a atuação dos profetas, né, enquanto o povo estava exilado, né, do exílio até a volta para a terra prometida, né, para a liberdade. Liberdade física é uma coisa, né? Você ser livre fisicamente é muito bom, é maravilhoso isso, né? Te dá a ação de poder fazer o que quer. Justamente a liberdade contrária, a liberdade do Espírito, que Cristo nos diz, é seguir, né? Não é que nós não podemos falar sobre aquilo que Cristo nos orienta. Podemos, mas devemos acatar e dizer ainda melhor, com o efeito que a palavra de Cristo traz na nossa vida, né, de libertação. Aí sim somos todos livres, né? Não somos filhos de Abraão. Pois bem, você e eu também, nós somos filhos de Abraão. E Abraão é conhecido como o pai da fé, porque Abraão escutou a Deus, seguiu a palavra de Deus, os direcionamentos de Deus. E é justamente essas controvérsias, né, de não seguir aquilo que Jesus fala a eles, ensina a eles e também cura tantos deles, as confusões surgem de forma a dar esta falta da verdadeira liberdade. Meu irmão, minha irmã, a verdadeira liberdade, então, esta que liberta, ela só virá quando, de fato, cada um de nós, eu e você, rompermos, né, com as injustiças que existem nesse mundo, com os pecados que nos tornam cada vez mais injustos com os outros, né? E quando rompermos com essas práticas de injustiça e de pecado, aí sim, a experiência do amor de Deus estará a todo momento em nós, em plena atividade. E aí seremos, de fato, verdadeiros filhos de Abraão, né? Escutemos o que diz Cristo, né? Se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras de Abraão. Quais foram as obras de Abraão, meu irmão, minha irmã? Obediência, saber escutar, saber dar uma resposta sempre agradável. Abraão nunca discutiu com Deus, nem mesmo quando Deus o coloca à prova, exigindo o sacrifício de Isaque, para ver como estava de fato a fé de Abraão. E Deus nunca iria tirar a vida do filho de Abraão, porque Deus cumpre. O filho era a promessa de Deus para Abraão. Deus não quebraria a promessa. Isaque viveu, mas Deus também não poupou o seu único filho, o verdadeiro cordeiro, que foi oferecido por Abraão, por Isaque, por mim e por vocês todos, né? E continua sendo oferecido em troca de todos os nossos pecados, só que com uma diferença. Um sacrifício de perdão e um sacrifício que nos dará a vida eterna se justamente seguirmos o Filho de Deus. Que assim seja, que a verdade de Cristo nos liberte, que a verdade de Cristo seja plena na nossa vida e nos oriente para o alto, como dizíamos ontem, né? Onde está Deus, onde está Cristo e todos aqueles que acreditam em Deus e em Cristo. Sejamos nós, sempre, que tenhamos esta fé em acreditar no Filho de Deus.
que assim seja. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A vós, Senhor, louvor, honra e glória eternamente. Este é o salmo de hoje, do Cântico de Daniel, capítulo 3. Toda glória, honra e louvor eternamente ao nosso Deus e Senhor. Amém.